nós iremos aprender aqui como é que eu faço para obter a minha média quando eu tenho uma situação aqui de uma tabela de distribuição em intervalos. Então, chegou aqui, o professor, de repente, colocou uma situação aqui, renda familiar, mas não é a renda familiar, é o intervalo, é a classe. Aqui, rendas familiares, ó. Você tem de 2 a 4 salários, vamos pensar assim, salário mínimo, 2 a 4, né? Número de famílias que recebe de 2 a 4, 5. Então, por faixa, por intervalo. Aqui, 4 a 6 salários mínimos, 10. De 6 a 8, 14. Então, como é que eu vou proceder na hora para obter a minha média? E nesse caso, é uma média ponderada. Por que uma média ponderada? Logo, por que está colocando média ponderada? Porque o número de famílias aqui representa como se fosse o peso. Eu já te falei em outras aulas, o número de famílias é a frequência absoluta. Eu tenho 5 famílias que recebem nessa faixa, de 2 a 4. Então, esse cara aqui, a minha frequência absoluta é o meu peso. Se é o meu peso, a minha média é uma média aritmética ponderada. E agora, como é que eu faço? Mas, professor, tem intervalo, eu não sei. Te acalma já? Vem cá. Você vai começar obtendo o chamado x-médio. O que é x-médio? X do ponto médio. Cara, isso aqui pode ser na lógica, não precisa nem fazer conta. Me diz aí, quem é o número que está bem no meio de 2 a 4? Esse intervalo aqui, ó. Eu estou olhando para esse intervalo, 2 a 4. Quem é o cara que está bem no meio de 2 a 4? Ah, professor, é o número 3. Ah, o número 3, vou colocar bem aqui, é o x médio. X do ponto médio. Mas, professor, e se eu não perceber? Se for um número mais complicado, sabe o que você faz? Você soma e divide por 2. Eu estou te dizendo, para você achar esse x médio aqui, você pode fazer o seguinte, se você quiser. X médio será 2 mais 4, e aí você divide por 2. Faz a média aritmética, o ponto médio. 2 mais 4 vai ser 6, dividido por 2 vai dar... Ó, tá vendo? Mas não precisava, você faz na manha. Por exemplo, quem é que está bem no meio de 4 e 6? Ah, 4 e 6 é o número 5. Aí você coloca o número 5 aqui. Show do milhão? Ah, professor, eu não enxerguei. Você soma 4 mais 6, 10, divide por 2, 5. 6 mais 8, 14, divide por 2, 7. Mas não precisa, você olha na fé. Quem está no meio de 8 e 10 é o 9. Você coloca o 9 bem aqui. E aqui, bem no meio de 10 e 12, o número 11. Mas qualquer dúvida, você faz um favor aí para o prof. Qual é o favor? Você vai somar e dividir por 2. Aqui você não precisa colocar nada. Esse espaço você não completa com nada bem aqui. Mas aqui você já pode fazer um favor para o professor. Aqui eu coloquei o total, que é o somatório. E esse sigma, essa letra aqui é sigma, representa somatório. Eu gostaria que você somasse. 5 mais 10 mais 14 mais 8 mais 3. Quanto deu? 40. Muito bom. Deixa guardado. Deixa eu colocar até de azul bebê aqui, ó. 40, essa soma aí. Deixa guardado. A gente vai utilizar já já. Tudo bem até aí? Agora vem cá. Você vai fazer mais um favor para o professor. No lugar, a ideia é o seguinte. Deixa eu te contar. Quando você faz o x-médio, a partir daqui, essa coluna você pode riscar. Essa coluna você não vai mais utilizar. Você vai utilizar como renda salarial o x do ponto médio. E agora, como você tem um salário, né? Aqui seria o x médio, é um salário, é como se fosse assim, 3 salários mínimos, 5, 7. Então, aquela coluna do intervalo você esquece. Ela serviu para você localizar o x do ponto médio. E agora, como eu tenho o meu salário aqui, vamos chamar assim, o salário médio, né, de cada intervalo lá, e eu tenho o número de famílias, eu vou fazer a multiplicação. Você pode fazer logo direto, 3 vezes 5, 5 vezes 10, porque nesse momento já percebeu que a média é uma média ponderada. Mas aqui eu quero ficar organizado, tem professor que monta a tabela para você completar, então eu vou colocar indo nessa batida aí. Assim, ó, 3 vezes, você multiplica, tá vendo? Não precisa nem decorar, tá escrito bem aqui, x médio vezes FI. O que é FI? Um número de famílias.
Então, você vai multiplicar aqui. 3 vezes 5, aí coloca o valor, 15. Bem aqui, vai colocar aí 5 vezes 10, coloque 50. Pegou? Bem aqui, 14 vezes 7 ou 7 vezes 14, não importa. 7 vezes 14, coloque o valor aí. Vai dar quanto? 98. Bem aqui eu tenho 9 vezes 8, 72. E bem aqui você tem 11, que multiplica o número 3, 33. Nesse momento, vou falar assim, ei, meu amigo, quanto foi que deu essa soma? Porque eu quero que você some isso aqui. Quando você somar isso aqui, vai dar quanto aí? Muito bom, 200, ótimo, e 68. Dessa maneira, você agora vai finalizar a questão. Por quê? Porque a minha média vai ser nada mais, nada menos que você pegue agora aí no seu caderno, divida esse valor por esse valor bem aqui. Porque a média ponderada é isso. A média ponderada é, eu pego cada número, multiplico pela frequência, somo os valores e divido pelo total. Então não é uma fórmula nova, é a média ponderada que eu estou fazendo. Só que eu estou observando a nossa tabela. Uma caneta é melhor que o marca-texto aí. Então, aqui em cima, eu vou ter 268 dividido por 40. E dessa maneira você diz, Mura, sambei na questão. Quanto foi que deu esse valor? Ah, Mura, deu 6,7. Então, aqui você tem que a renda familiar média é de 6,7. E aí você tem a sua média. E uma média, uma situação importante. Quando você tiver em uma situação aqui de uma tabela que tiver intervalos de classe, você tem que fazer dessa maneira para obter a sua média. Cuidado para não errar. Eu espero ter te ajudado. Até a próxima. Rapidola! Fala, Rapidola! Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, o seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.